Agora o perseguido se tornou perseguido. O aplaudido pela elite, por causa da promessa, não deixa de ser aplaudido. O protagonizador de um grande movimento do judaísmo. O jovem que veio da mais dura e mais severa seita da religião judaica, que era o fariseísmo. Agora já não tinha mais fama, já não tinha mais escoltas, e nem para casa podia voltar mais. Ele agora é uma desonra. Ele agora é uma vergonha. Presos por muitas vezes, náufrago por muitas vezes, chicoteado por muitas vezes. E agora, quando ele escreve a Roma, não é aleatório. A elite o tratava de desgraça, desonrado, vergonhoso para a elite e para o sistema. Mas ele bate no peito e diz: eu não me envergonho. Ele tinha tudo para se envergonhar. Hoje, por causa de uma cara feia, a gente se envergonha. Hoje, a gente quer se envergonhar por poucas coisas, gente. Mas o conhecimento não conseguiu tirar dos crentes a esperança do arrebatamento. O sistema religioso tentou, mas não conseguiu. Aí agora vem o Império Romano, gente, o poder político. Os irmãos tinham tudo para se envergonharem. Era aqui, gente, que os pagãos não entendiam os crentes. Foi aqui que Pedro escreveu a carta. Por quê? Porque os irmãos diziam que ia para o céu, era crente. Mas como justificar a fé? É crente, Deus é poderoso, mas não tinha o que comer. É crente, o teu Deus é poderoso, eram jogados na prisão. É crente, o não crente passa de helicóptero, e o não crente, quando compra uma bicicleta, dá um culto de ação de graça. Aí os pagãos diziam: explique que fé é essa, explique que Deus é esse. Queremos que vocês expliquem a razão desta fé. Aí Pedro diz: irmão, não desista. Sede santo como ele foi santo. Porque se vocês santificar Jesus no coração de vocês, vocês vão dar resposta a ele sem abrir a boca. Continue dizendo que ele veio. Aí veio o império. E agora os irmãos tinham tudo para desistirem e se envergonhar da promessa. Porque a pregação era que Jesus vinha já. Aí agora o Império Romano, através de Nero, desencadeia uma perseguição, culpando os crentes de terem incendiado Roma. Na tradução antiga. Agora todos começam a odiar. O povo, os pagãos, já odiavam os cristãos. E agora, com o apoio do povo, o império desencadeia uma perseguição implacável. Aquelas jovens nunca tiveram o privilégio, gente, de colocar uma blusa no corpo com o nome estampado, jovem.
As irmãs não tiveram o privilégio de compor um grupo como vocês. Obreiros, gente, não tinha assentos privilegiados como nós. Eles congregavam em buracos. Esperando a Jesus voltar. No meio das provas, os romanos, pelo poder da guerra, prendiam os bárbaros, pessoas nômades, cítaros. Eram povos nômades que eram tomados pelos romanos. E quando os nômades chegavam em Roma preso, se encontrava com os crentes. Os irmãos presos, dignos de se envergonhar deste evangelho, eles não se envergonhavam. Perguntava para os bárbaros: por que vocês vieram presos? Aí os bárbaros diziam: porque os nossos deuses não nos livraram dos romanos. Mas eles enchiam o peito, mesmo o preso dizia: mas a gente conhece um Deus que nos prometeu nos libertar e levar para o céu. E eles ganhavam os bárbaros para Jesus. Agora aqueles irmãos ameaçados de extinção, tudo para desistir, eram pegos vivos, embrulhados em peles de animais, para desistir, jogado para os cachorros e as feras. E eles vivos, as feras vinham, prendia eles, e eles não desistiam. Queria encontrar-se com o Senhor. Diz a história que o imperador pegava madeiras, postes e fincava na rua. E ao entardecer pegava aqueles que não desistiam e amarrava com o corpo encharcado de ceras inflamáveis. E ao entardecer o algoz ia, tocava fogo nos irmãos. Os pagãos esperavam eles desistirem, mas eles não. Começava a dar glória no meio do fogo. A coragem e a ousadia deles eram tão grande que os pagãos se convertiam por ver a coragem daqueles irmãos. As arenas, o fogo não roubou a esperança dos irmãos. Aí agora vem o imperador e diz: a gente tem que parar, temos que arrancar isso deles. Vamos trazer Pedro. Prende Pedro, porque ele é protagonizador desse avivamento. Então se ele recuar, a gente ganha. Quando olharam o histórico de Pedro, estava lá: ele é fácil de desistir. Por quê? Ele já desistiu 3 vezes numa noite só. É só falar de cruz que ele retorna. Prenderam Pedro, colocaram uma cruz na frente e o algoz chegou. Quer viver? Renuncia. Quer se envergonhar? Quer se tornar alguém? Renuncia a este Jesus. Quer ser alguém importante? Renuncia a este Jesus. Senão a gente vai crucificar você, como fez com o seu mestre. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para o algoz e diz: eu não mereço morrer como meu mestre morreu. Me prendam de cabeça para baixo e pode meter o prego, mas não dá para voltar mais. O céu me espera. Agora o grande Paulo, o homem que tinha sonho de pregar em Roma, agora chega a Roma depois de uma longa e causticante viagem, acorrentado, preso por conta deste evangelho. Ele é preso na prisão domiciliar.
E mesmo preso, começa a pregar a Jesus. E ganhar almas na prisão. Quando você lê a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, você vê ele estimulando a Timóteo, seu filho na fé. E ele diz: Timóteo, meu filho, os últimos dias serão difíceis. Vai ser difícil pregar a verdade. Haverá comichões nos ouvidos. E as pessoas vão dar ouvidos aos seus filósofos. E eles vão apostatar muitos da fé. Porém, meu filho, ser prudente. Não deixa de pregar a verdade. Em tempo ou fora de tempo, fala deste Jesus. Cumpre o ministério para que te fosse chamado. Quando ele está escrevendo a carta, segundo alguns eruditos neste momento, ele ouve os passos dos soldados entrando na prisão domiciliar. E os soldados vêm gritando: prisioneiro Saulo, prisioneiro Paulo, é a sua vez. Ele não desiste, ele não para. Ele continua escrevendo: quanto a mim, meu filho, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por aspersão. A minha partida está próxima. Mas eu combati um bom combate, meu filho. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. A todos receberão. Quem está esperando esta coroa? Quem está esperando? Eu não me envergonho deste evangelho.